Não tem nenhuma variz aí não, pra tentar ver com o doutor e aproveitar que já tá aqui? Lógico que eu tenho. Será que o doutor consegue ver o que é? Sim. É que aqui não é muito visível, mas tem aqui... Sim, ela está bem visível. Fala, galera do Na Vibe! Voltamos com o mais espetáculo Mundo de Na vidão! Vibe. E tem vidão hoje pra falar de saúde. Mais um vídeo da nossa série de saúde que você que mora aqui na Inglaterra, principalmente, tá procurando por médico brasileiro, vai gostar muito desse assunto, né? É, porque hoje nós vamos até a Medicina Clinic bater um papo com o Dr. Augusto. Quem é o Dr. Augusto, Cíntia? O Dr. Augusto é cirurgião vascular e ele vai falar pra você o porquê você precisa consultar um vascular. Então bora lá, Cíntia, porque tem muita coisa pra gente conversar com ele. E antes de mais nada, quem puder já fortalece no like, se inscreve no canal, porque toda semana tem 2 vídeos sobre Dois lombo. vídeos aqui no canal. Então bora lá, né? Que a Medicina Clinic vocês já conhecem. Bora. E nós já estamos aqui na Medicina Clinic, que vocês já conhecem, mas hoje nós vamos conversar com o Dr. Augusto Sampaio, que é médico cirurgião vascular, e ele vai contar pra gente os sinais de que você tá precisando procurar um vascular. Primeiro, doutor, obrigada por ter encaixado a gente na sua agenda. O doutor mora em Portugal e atende aqui na Medicina Clinic também. Então, muito obrigada aí por dispor o seu tempo. Eu é que agradeço pelo convite e fico feliz porque eu também acompanho o seu canal. Muito útil. Muito obrigada. Um abraço para todos de Portugal, hein, que assiste o Na Vibe também. E doutor, para quem não sabe essa diferença, né? Porque como é que a gente vai identificar, poxa, eu preciso realmente procurar um vascular? O mais fácil e normalmente o diagnóstico que chega para nós são os pacientes que já se autodiagnosticaram, né? Ou às vezes uma vizinha que diagnostica, eu acho que eu vi uma varizes ali atrás da sua perna, tem uma veia ali meio dilatada, é melhor procurar um médico. Mas na grande maioria das vezes as pessoas já percebem alguma coisa externamente. Percebem que há algumas veias que já estavam na sua perna há muito tempo e que não incomodavam, de repente aquela veia começa a ficar um pouco mais dilatada, ou eventualmente até o simples surgimento daqueles vasinhos pequenos, né, as telangiectasias, que podem começar a se acumular em algumas zonas. Normalmente essas são as principais formas como a pessoa desconfia que tem um problema e resolve procurar o auxílio médico, e algumas vezes é apenas pela questão da estética, né, porque já não se sente mais confortável para colocar um shorts, para ir à praia, uma saia, mas outras vezes também é porque a pessoa apresenta alguns sintomas que podem ser sugestivos de varizes, como sensação de peso nas pernas, cansaço nas pernas, um incômodo que algumas vezes as pessoas não sabem até nem se descrever com relação às pernas, especialmente que incomodam mais ao final do dia. Algumas vezes os pacientes podem ter até a síndrome das pernas inquietas e algumas vezes até quando um problema interno escondido se desenvolve um pouco mais, o principal sintoma que começa a surgir é o inchaço. Então aquela pessoa que até tinha uma dor na perna durante muitos anos ou décadas, de repente nota que uma perna começa a inchar mais do que a outra. E esses são os sinais de alerta. Então, se a pessoa tiver dor, peso, cansaço, inchaço, ou tiver veias muito visíveis e que estejam a evoluir, isso seria um momento de procurar um médico para fazer uma avaliação. E doutor, é possível, né, eu já escutei muitos relatos de pessoas que sentem muito formigamento na perna e acha que é normal. Sim. Porque, por exemplo, aqui é muito comum os brasileiros virem trabalhar, né, muitas horas em pé, sim, trabalhar sim. com cleaner, né, são porque muitos aqui é trabalhadores, pesado, sim, sim. E reclamam muito pra gente, assim, desse formigamento. Também é um sintoma de problema vascular? Basicamente, o formigamento não é um sintoma vascular, ele é um sintoma neurológico periférico. Então, é geralmente quando você tem algum problema músculo-esquelético, por exemplo, uma compressão no nervo ciático ou de algum dos ramos do nervo ciático, compressão de nervos sensitivos que vão para a pele e que pode estar associado a uma série de coisas. Vou dar um exemplo bem comum, que é a síndrome da carteira no bolso de trás. A pessoa põe a carteira no bolso, fica o dia inteiro sentado, a carteira acaba por apertar ali o nervo ciático e a pessoa começa a ter formigamento na perna quando fica muito tempo sentado. Isso é clássico, não é? Então, na maior parte das vezes, o formigamento não é um sintoma vascular, e sim é um sintoma neurológico periférico relacionado a esses problemas musculoesqueléticos. Entretanto, como a dor de varizes, no caso quando o paciente tem aqueles problemas internos nas veias safenas, é um tipo de dor diferente que algumas vezes o paciente não consegue sequer descrever. Ele diz, eu tenho alguma coisa que eu não sei se é um incômodo, uma coisa que está ruim, eu não consigo descrever a dor, e algumas vezes até na falta de palavra ele diz que tem
um adormecimento ou um amortecimento. Mas tipicamente quando é um problema, é mais fácil de distinguir o problema então quando ele é de origem neurológica periférica, porque a pessoa diz é um trajeto nervoso, então começa aqui do lado da coxa e vem até o joelho, ou vai até o lado, até o dedão do pé que fica até meio dormente. Então esses sintomas normalmente que ocorrem até quando a gente senta muito tempo e cruza as pernas e a perna fica boba, fica dormindo, na verdade não é porque está prendendo a circulação, não é porque faltou circulação, é porque está prendendo o nervo. E o nervo fica com os cabos transmissores interrompidos temporariamente e deixa de enviar as informações corretas para o cérebro, então a pessoa deixa de sentir. Existem casos assim, casos raríssimos. Um grande amigo meu, neurologista lá no Brasil, teve um paciente que dormiu em cima do braço, o braço adormeceu e ele perdeu o movimento do braço. Mas isso é uma coisa assim que é raríssima, é uma síndrome lá muito rara. Então assim, machucou tanto o nervo, ficou tanto tempo o nervo prensado, que deixou de funcionar por um período muito longo, levou assim meses ou anos para recuperar. Mas não é para assustar não. Doutor, e falando dessa questão das varizes, né, esses sintomas de problemas vasculares, qual que é o agravante se a gente não trata, por exemplo, mesmo que seja aqueles vasinhos pequenos, né, porque já é um sinal de que alguma coisa mais grave possa acontecer? Felizmente, a incidência de varizes na população, apesar de ser muito alta, o índice de complicações é relativamente baixo. A maior parte das vezes as varizes até incomodam muito a pessoa, fazem ela sofrer com dor, às vezes elas podem vir a desenvolver flebites, predisposição para erisipelas, que são infecções, pode sofrer com a perna inchada, para ela chegar ao ponto da complicação maior, que é o último grau de varizes, que é o grau 6, que é quando tem uma ferida aberta, como eu disse, a doença começou aos 18 anos de idade e vai ao médico aos 65 anos de idade com uma ferida, perdeu a janela de oportunidade, que aí a perna já está inchada, manchada, e já tem uma ferida. Um paciente com uma perna muito inchada e com muitas varizes, em termos de qualidade de vida, ele sofre tanto quanto um paciente enfisematoso grave ou quanto um paciente com câncer. Também. Então, assim, às vezes não se dá um cardiopata severo. Também. Então, às vezes, uma úlcera de perna ou uma perna inchada ou uma perna com muitas varizes, que muitas vezes, por alguns, é desvalorizado pelo próprio sistema público de saúde, que espera você chegar assim para lhe dar, às vezes, a oportunidade. Não é? O que acaba por acontecer é que estas pessoas têm uma qualidade de vida normalmente muito ruim, até chegar nesse aspecto de abrir uma ferida e depois todo o contexto social e todo o contexto que existe para a própria pessoa, do bem-estar e tudo, porque vive com uma ferida e com uma infecção crônica. E doutor, a gente estava até conversando, né, antes da gente começar a gravar, dessa questão das varizes, problemas vasculares serem hereditários, né? Sim. Então isso também é um outro ponto que já dá para sinalizar que se vem da família mesmo. É bom procurar. É verdade. Eu colocaria mais ou menos assim, o principal acelerador de varizes é gestação, não é? E quanto mais filhos, mais rápido as varizes se desenvolvem, não é? Então, por exemplo, pode ser mais ou menos uma referência assim, uma mulher que tenha o pai ou a mãe, ou pior ainda, os pais com varizes, e vai casar e vai engravidar, deveria fazer parte do exame pré-nupcial. Já fazer um exame das suas pernas, se já existe até alguma coisinha aparente, para saber o que está por dentro, para poder se cuidar melhor durante a gestação e prevenir o agravamento muito rápido que ocorre já às vezes na primeira gestação. Depois, na segunda gestação, ela vai notar mais varizes, as que ela tinha ficarão piores, às vezes nota até algumas varizes na zona íntima, é que acontece depois mais um filho de novo, mas como eu disse, esse é o momento da vida que a mulher está tão focada naquilo, na família, nos filhos, no seu trabalho, que ela certamente vai negligenciar isso, e aí só vai poder vir procurar o médico aos 55 anos de idade, quando os filhos já saíram de casa, já casaram e já estão cada um a seguir o seu caminho. Então eu penso assim, que provavelmente fosse alguma coisa ideal para, antes de ter filhos pela primeira vez, a mulher deveria fazer um exame de ecodoppler, saber como que as coisas estão por dentro e poder tomar algumas precauções durante as gestações para conseguir adiar essa manifestação genética. Quanto à genética, a gente não pode mudar a nossa genética, não é? Mas hoje em dia existe o conceito da chamada epigenética, né, que é como ela vai se manifestar e que vai depender das nossas condições e hábitos de vida. Se você fuma, se você é obeso, se você é sedentário, se você trabalha muito tempo parado em pé, então você tem uma alimentação muito ruim, né, com alimentos processados. Então há uma série de coisas que você pode contribuir assim, um pouquinho em cada momento da sua vida para que você consiga fazer com que a manifestação acabe por não acontecer. Faz total diferença, né? Não só para a gente comenta muito isso, né? Nós conversamos com o Dr. Gabriel aqui, com o Dr. Flávio, e Sim. todos os problemas, né?
eles estão relacionados aos maus hábitos que poderiam ser evitados se a gente tivesse... Isso é uma coisa interessante. Antigamente a área de tratamento de varizes é assim, a consulta demorava 5 minutos porque você olha e tem varizes, tá aqui, eu marquei a sua cirurgia na sexta-feira da semana que vem e vamos operar. Vai lá, faz uma cirurgia imensa, depois o paciente tem reclamações, não ficou bom, a cicatrização ficou ruim, não melhorou os sintomas que ele tinha, mas por quê? O paciente não foi visto como um todo, né? Não foi visto de uma forma holística. Às vezes eu não gosto de usar a palavra holística, que parece que a gente está querendo falar de alguma coisa que seja sobrenatural, alguma coisa assim. Não é nada absolutamente disso. É realmente enxergar o paciente como um todo. Entender que você tem que escutar ele, saber quais são os desejos dele, avaliar bem as necessidades, e você tem que alinhar com o paciente. Às vezes ele vem e me procura e tem dor na perna, e quer operar as varizes porque tem dor na perna. Só que se eu conversar melhor com ele, eu vou descobrir que aquela dor na perna não é das varizes. E ele até precisa tratar as varizes. Aí o que acontece? Mas ele veio porque está com dor na perna. Ele vai fazer o esforço, o sacrifício e tudo tal de fazer o tratamento, seja o sacrifício econômico ou de alguma dor que tenha que sentir. Vai fazer porque eu vou fazer isso porque eu não aguento de dor na perna. Aí ele vai lá, faz a cirurgia e continua com dor na perna. Aí o médico diz, não é das varizes, agora já tratei as varizes, né? Então deve ser um problema na coluna. Não! Tem que tentar descobrir com a conversa com o paciente, como um todo, se aquele sintoma que ele tem é realmente das varizes ou não, que essa é uma das principais causas de frustração. É quando o paciente não entende por que ele vai fazer o tratamento e qual o benefício que ele irá obter do tratamento. Então, o médico tem que deixar isso claro antes, e só se consegue isso se conversar com o paciente. Numa consulta de 5 minutos ou 10 minutos você não consegue. E até o doutor falando dos tipos de tratamento hoje para retirada, né, para remoção das varizes, como mudou, porque a minha mãe fez em 2012, doutor. Ela operou as 2 pernas, né? Eu lembro de ter parado de trabalhar para cuidar da minha mãe, porque ela ficou com as 2 pernas para cima, e troca meia e faz curativo. E toda aquela... E ela tinha muitas varizes, né? E hoje os tratamentos são super diferentes. Veja, o que hoje é feito? Eu vivi essa felicidade do contraste, como eu trato varizes desde 1986. Eu peguei uma época onde tudo era stripping, cirurgias no hospital, arrancamento de veias, eram tratamentos demorados, às vezes 2 ou 3 cirurgiões durante 3 ou 4 horas removendo varizes de pacientes. Eram realmente tratamentos muito traumáticos. E eu mesmo não ficava satisfeito com aquele trauma que eu causava aos pacientes e a recuperação que também nem sempre era tão boa. E o divisor das águas foi mais ou menos no final da década no começo da década de 90, quando se começou a fazer esse exame do ecodoppler, e que aí mudou a cabeça da gente porque o diagnóstico passou a ser melhor e a gente começou a entender melhor a doença. E os resultados dos tratamentos, esses strippings, começaram a ficar melhor porque a gente tirava a veia certa. Antes, às vezes, tirava a veia errada, tá bem? E isso era assim mesmo. Cirurgia de varizes, a gente tirava as veias que a gente achava que estavam doentes. E o que acontece? Mais tarde disso, um pouquinho antes do ano 2000, começaram a surgir técnicas mini-invasivas. E essas técnicas foram basicamente um laser que é feito dentro da safena, então, que já existe agora, já há mais de 20 anos, né? Então, um laser dentro da safena. E outro tratamento logo em seguida, que foi chamado tratamento de espuma densa, que é um tipo de secagem que pode ser utilizada para varizes maiores. É uma modificação na técnica de injeção para secar os vasos, mas o medicamento é modificado com um equipamento e ele passa a ser 6 vezes mais forte e pode começar então a ser utilizado para tratar varizes também. Então, alguns pacientes que antigamente tinham que ir no hospital e arrancar a safena, a maioria deles hoje em dia pode ir no hospital ou no consultório, passa uma fibra óptica dentro da safena, faz anestesia só no local da safena e em 30, 40 minutos ele sai com a safena fechada. Então, ao invés de arrancar, que é o stripping, a gente destrói ela por dentro. E aí aquela veia que não funciona há décadas fica fechada e a circulação passa a se dar de uma forma melhor. E outro lado, com relação ao arrancamento de varizes grossas, essas coisas assim, que era técnica comum naquela época, hoje em dia pode ser feito também através dessas injeções, chamadas de injeção de espuma densa, onde se faz uma injeção numa varizes, coloca uns curativos, coloca uma meia, o remédio fecha a veia, ela fica fechada, fica dura, é isso que é escleroterapia, esclerosar é endurecer. A gente injeta uma substância que endurece a veia, e o corpo mesmo desmancha aquela veia depois de passados alguns meses, 3 a 6 meses. Então você machuca a veia de forma suficiente para que ela não precise ser removida e deixa que o corpo faça o trabalho de reabsorver as veias. Na sequência disso, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos em 2008 com
das maiores autoridades nesse tratamento com laser endovenoso, e quando eu saí de lá eu mudei a minha prática, porque lá eles já estavam fazendo todos os tratamentos em consultório, em ambulatório, numa modalidade ainda diferente disso, que é chamada de tratamento faseado. Tratamento faseado é assim: a gente estuda através da ecografia aonde que começou o problema do paciente. Então ele tem varizes ali, por exemplo, na perna, na zona dos gêmeos ali na panturrilha. Mas quando você faz o ecodoppler, você vê que o defeito vem da safena desde a zona da virilha. O defeito começou na zona da virilha, por ação da gravidade foi até o joelho, na zona do joelho deu umas varizes do lado de fora. O normal que se fazia era o quê? Colocava o paciente no hospital, arrancava a safena, arrancava as varizes, fazia tudo num único momento. O tratamento faseado é assim: primeiro o paciente vai no consultório do médico e seca, por exemplo, só a safena na coxa, ou com essa espuma que eu falei, ou com esse laser que se faz ali dentro, né? 30 a 40 minutos para fazer isso. Aí o que acontece? Esta veia, como é ela que causa as veias grandes lá embaixo, já de imediato, poucas semanas depois, as varizes já diminuem de tamanho. Já ficam às vezes 50% menores ou 60% menores. Aí a gente pede para o paciente esperar 30, 40, 50 dias para dar como se fosse um reset na circulação. Vamos ver agora como que a sua circulação se entendeu com a mudança que eu fiz, que eu sei por estudo e por experiência que é o correto. Por quê? Porque eu fui no local que é a origem das varizes, né? Aí o que acontece? 40, 60 dias depois, se as veias estão muito grandes, eu posso optar por fazer uma microcirurgia, porque aí as veias já estão menores, estão menos inflamadas. Ou se elas diminuírem muito, ao invés de fazer uma microcirurgia, eu posso fazer injeções. Ou em alguns casos, alguns pacientes dizem assim: doutor, eu já estou feliz, eu já estou bem assim, a minha perna já não dói, já não incha mais, porque eu tratei o problema mais importante, e essas varizes eu não dou nem bola. Quem sabe eu espere mais um pouquinho, e aí o que a gente faz? Não há problema nenhum em a gente não tratar algo, desde que seja em comum acordo com o paciente, porque a gente nunca pode forçar um tratamento, desde que o paciente seja assim: olha, então vamos fazer o seguinte, se você não quiser fazer isso, então volte aqui pelo menos uma vez por ano para a gente dar uma olhadinha, para evitar que isso eventualmente não encontre uma circulação de outro lado e que vale evoluir e daqui a 10, 15 anos tenha que ir novamente para o médico para fazer um tratamento grande. Por quê? Porque agora que eu deixei tudo pequenininho, seria também muito mais fácil de tratar, como eu disse, apenas com essas injeções. Então a gente consegue aquele paciente que antes tinha que ficar no hospital e fazer uma cirurgia de 4 horas, ao invés de ir no hospital por uma cirurgia de 4 horas, ele vai 4 vezes fazendo tratamentos de 1 hora no consultório do médico. No final de contas, são as mesmas horas trabalho paciente, mas são diluídas de uma forma em que o paciente não precisa fazer uma anestesia geral, uma epidural, não precisa fazer nenhuma sedação, porque são tratamentos que podem ser feitos com o paciente acordado. Menos invasivo, né? Muito menos invasivo. Muito menos pode invasivo. trabalhar no dia seguinte já, né? Sim, a pessoa já sai caminhando no mesmo dia e para as atividades físicas regulares, a pessoa já está liberada no dia seguinte. Muito legal, porque muita gente fica com medo, né? Ah, vou lá, vou fazer esse procedimento e vou ficar, que nem a mãe dá assim, tipo, quase 2 meses. Já viu? Quase 2 meses sem trabalhar aqui em Londres, não dá. É verdade. Vamos saber. Não tem nenhuma variz aí, não? Pode aproveitar que já tá aqui. Lógico que eu tenho. Será que o doutor consegue ver o que é? Sim. Essa vai colocar no canal que eu tenho variz. Isso é a famosa consulta de corredor. Eu tenho essa daqui. Também, sim. Mas também desde a adolescência. Isso mesmo, nota desde menina, né? Sim. Minha mãe teve muitas varizes e são aqueles vasinhos que tem do lado da coxa. Do lado da coxa. Sim, isso é muito interessante. E as pessoas dizem, né? Por exemplo, doutor, eu tenho uns 12 anos que eu corro todos os dias regularmente. Sim, 10, 12 fantástico. quilômetros. E as pessoas sempre dizem, é porque você corre muito. Sim. Tem a ver com não. ficar muito tempo em Olha, pé? veja só, essas suas, elas provavelmente assim, na sua adolescência, quem sabe até mais jovem, até já enxergasse um pouquinho dessa veia aqui do lado, não é? Mas provavelmente na adolescência já começaram a se desenvolver um pouco essas veias da coxa e esses raminhos fininhos, que a gente chama que dão imagens como se fossem raios de roda de carroça, né? Sabe quais são, né? De aros de bicicleta, assim, né? Então assim, isso que tem aqui do lado é chamado varizes do sistema lateral da coxa, e que esse é um problema que não é de origem genética. Esse daí é de origem hormonal. Praticamente só as mulheres têm isso. Os homens, se tiverem, por exemplo, deficiência androgênica e tiverem, então, portanto, mais os hormônios femininos, que os homens também têm, ou os homens que tomam hormônios femininos, começam a desenvolver esse sistema também. Então é por isso que isso costuma surgir na adolescência, nesta zona daqui, e algumas veias, então, essas veias esverdeadas, com o passar do tempo vão chegando aqui na altura do joelho, na perna, e no meio do caminho, ou lá embaixo,
dão esses raminhos assim. E isso é, portanto, de origem hormonal. Isso daí não é porque o pai ou a mãe tem varizes, é porque nasceu mulher. Que se olhar na perna dele, provavelmente não tenha. Tá bem? E o que acontece é que esse sistema, então, ele geralmente surge na adolescência e depois vai piorando com o envelhecimento natural ou com as gestações, mas ele raramente se transforma em varizes. Raramente. Essas veias não costumam passar de 2 ou 3 milímetros quando a gente mede com a ecografia. Então, isso tudo, geralmente, que dá nesta zona daqui, normalmente não são assim para se preocupar, porque não é um problema sério, não é um problema grave. Entretanto, é um dos lugares que é mais difícil do paciente conseguir o resultado definitivo no tratamento se não fizer o tratamento certo, que é o quê? Além de secar os ramos fininhos, precisa secar essa varizes que tem do lado da coxa. E o que acontece? Quando se trata o conjunto, as veias que estão por cima e as que estão por baixo, o problema normalmente fica resolvido por um longo prazo ou algumas vezes até para a vida toda. Porque a pessoa não vai voltar a ser adolescente para estragar outras de novo, né? Então aquilo lá surge num momento da vida e depois praticamente só continua evoluindo. A partir do instante que trata o sistema por completo, todas as veiazinhas e os ramos fininhos, o problema não volta mais. Para isso é necessário que o paciente use esse aparelho que eu lhe falei, que é o aparelho de realidade aumentada, que a gente vê essas veiazinhas então escondidas embaixo da pele. Podemos até depois, se quiser, fazer uma fotografia da sua com o aparelho e já consegue então enxergar onde é que são esses vasinhos que estão nutrindo os vasos da superfície. Quando trata o conjunto, os resultados são bons. Agora, se fizer só picadinho naqueles fininhos, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, depois volta tudo. Pois é, esse então é um equipamento que é de realidade aumentada, que serve para a gente enxergar essas veias que estão embaixo da pele. É um tipo de laser infravermelhos e ele projeta esse laser na perna. Então, veja, pode erguer um pouquinho. Essa daqui, ó, que eu sempre achei que fosse uma varize. Exato, e ela é realmente uma varizes. Só que a gente chama isso de varizes reticulares. Geralmente são varizes de menos de 3 milímetros. E quando olha para cá, está vendo aqui, ó? Então enxerga que esses vasinhos aqui pequenininhos são todos eles alimentados por esse conjunto então de veias que existe nessa zona. E o que acontece é que se nós não eliminarmos essas varizezinhas, não conseguimos secar aqueles vasos também. Então, quando a pessoa tem esse tipo de problema, o que é que a gente faz? A gente pega, além de tratar aqui, se tratar só aqui, vai voltar tudo, tá vendo? O que tem que fazer? Tem que eliminar todas essas varizes aqui de cima e vai ver que elas, inclusive, descem um pouquinho mais. É que aqui não é muito visível, mas tem aqui... Sim, ela está bem visível ali. E eu sei que ela é uma varizes porque veja como ela é tortuosa. Aqui. Está vendo? Ela é tortuosa. Mãe, eu tenho varizes! Esse equipamento pode ser usado para... inclusive para outros tratamentos, como até, por exemplo, tratamentos faciais, para botox, essas coisas assim, onde você pode identificar se existem vasinhos, por exemplo, para evitar de você fazer injeção no vaso. Bem bacana. E este aparelho ele serve não apenas para enxergar os vasos, mas a gente tem também um suporte, a gente pode colocar ele assim, filmando a pele do paciente, e a gente injeta o remédio e vê o remédio caminhar dentro do vaso. Então a gente sabe que conseguiu fazer a injeção no lugar certo porque a gente vê o medicamento caminhando dentro do vaso. Também para fazer laser, a gente coloca o aparelhinho em cima da perna do paciente, vê onde é que está o local, coloca o aparelho de laser aqui em cima e a gente consegue, na hora que o laser dispara, ver o efeito dentro do vaso, que o vaso faz um espasmo. Olha que legal, ele faz o desenho... Certinho. Coisas que não são visíveis, né? Então a gente às vezes acha que está tudo bem porque não consegue enxergar. Porque não enxerga. E a principal, como eu comentei, o principal motivo pelo qual muitas pessoas dizem, olha, eu já fiz tratamento, não resolveu, eu já fiz várias vezes, estou com receio de fazer tratamento porque eu já tentei tantas vezes, o problema fica sempre voltando, sempre voltando. Existem vasos resilientes, mais ou menos 5% dos vasos são muito difíceis de secar, até na perna da minha esposa, tá bem? Mas 95% deles melhoram. Só que assim, se a gente fizer do jeito certo, só às vezes que dá errado. Mas quando faz errado, não dá certo. Então é por isso que quando a pessoa tenta dar só picadinho nos fininhos, aqueles ali, não adianta, volta tudo. Tem que tratar o problema. Então trata o problema, como eu disse, de uma forma mais holística. Descobrir o que é que está ao redor daquilo, que é o que está alimentando aquilo. Com o tratamento correto, os resultados são melhores. Então, doutor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Foi todo meu. Eu continuo seguindo o canal de vocês, que é muito interessante. Considero realmente de utilidade pública para a população aqui em Londres. E eu sei que há muitas pessoas que muitas vezes que acabam por depender exclusivamente dessa iniciativa, desses canais que conseguem prestar esse serviço de utilidade pública, ao qual parabenizo. Obrigado por compartilhar também aí, ó. Galera, deixa um like aí que essa consulta grátis aí, ó. Foi uma consulta grátis.
E como nós temos muitos seguidores também de Portugal, então o doutor atende em Portugal. As informações dele vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Tanto para você que mora em Londres, quer se consultar com o doutor aqui na Messina também, entre em contato, tá tudo aqui na descrição. E vocês, né, do doutor tem... Tava até dando uma olhada, tem Facebook, tem canal, tem de tudo. Então tá tudo aqui na descrição para você acompanhar mais um pouquinho de todo esse trabalho que ele faz. Okay. Obrigada, doutor. Muito obrigado novamente, foi muito simpático. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que a gente manda tudo pro doutor responder também. Então a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu! Valeu! Juntos. Valeu!